Agora vamos mergulhar um pouco no nosso passado, já que essa cidade que eu vou comentar chama-se Porto Calvo, inclusive está na rota do passeio de Maragogi. Foi em Porto Calvo onde nasceu um grande líder que chamava-se Domingos Fernandes Calabar. Para falar de Calabar, vamos nos remeter um pouco por volta de 1625, porque o domínio nosso era o quê? Portugal, mas Portugal estava sem rei, quem estava dominando era a Espanha, é o rei da Espanha, que por sua vez queria pegar as nossas terras para pagar a dívida do vinho, a dívida da farinha que os ingleses tinham, os espanhóis tinham contraído perante os ingleses. Então estava nessa miscelânea toda. E Domingos Fernandes Calabar viu que o domínio português estava decaindo, então o que aconteceu? Os holandeses querendo invadir, como já tinha acontecido a primeira invasão, na segunda invasão ele se aliou justamente a Calabar. Por quê? Porque Porto Calvo era a cidade guardiã de Pernambuco. Nós pertencíamos à capitania de Duarte Coelho, a capitania de Pernambuco, hoje sul de Pernambuco, depois Alagoas. Tá? E nessa cidade havia um senhor mulato riquíssimo, dono dos primeiros engenhos Banguê da região. Quando ele, observando que o domínio holandês estava trazendo mais prosperidade, inclusive só em detalhes, enquanto os portugueses estavam aqui com arado de madeira, ele já estava com arado de metal. Claro que já dominava a tecnologia da época, os holandeses, o comércio das Índias Ocidentais, que fizeram com que os holandeses espalhassem toda a riqueza durante um bom período, principalmente século XVII. Calabar, por ter ficado do lado dos holandeses, porque o Calabar ele dominava toda a geografia da região, que era justamente o lado mais visado pelos invasores, questão inclusive das vazantes, as marés, tá? E o conhecimento dos rios, que facilitava qualquer incursão, certo? Feita pelos invasores. Daí então, Calabar, por estar do lado dos holandeses, foi considerado um traidor pela história do Brasil. Só há 15 anos atrás que houve um julgamento simbólico na cidade histórica de Porto Calvo, que tratou dele como sendo como eu diria para vocês, um dos maiores representantes da história do Brasil, não mais um traidor, e sim um grande líder, Domingos Fernandes Calabar. Como o domínio era português, Portugal pegou o Calabar e trucidou até a exumação total de sua matéria, tá? Espalhando em todas as cercas da região de Porto Calvo. Hoje, a cidade é uma cidade que ela é no alto, que inclusive ela era guardiã da época de Pernambuco, muito mais importante que Recife e Olinda, porque era ali que se concentrava o visual para os nossos invasores, para a proteção maior de toda Pernambuco. Também que foi em Porto Calvo, certo? Que por volta de 1500 foi construído o primeiro fortim da América Latina. Foi restaurado pelo patrimônio estadual, certo? Então está lá, não a visitação, porque é muito sensível, a construção dele é em argila, mas existe lá também na vila de Porto Calvo. Sem falar de outros nomes ilustres, como Felipe Camarão, que deu toda a ênfase, certo, nas incursões aqui no Nordeste brasileiro, para que Calabar, junto com os holandeses, formassem aqui a Nova Holanda. Como não conseguiram, foram expulsos e fundaram Nova Amsterdã, que hoje Nova York. Então, pessoal, vocês acabaram de ouvir um breve relato da história de Calabar. E como os outros e tantos fatos históricos que ocorreram aqui no Nordeste brasileiro, em especial na nossa Alagoas, siga o nosso site, certo? Siga nossas redes sociais, que os senhores vão ter maiores esclarecimentos sobre esses fatos e atos históricos que emoldura a cultura alagoana e a cultura nacional.